Você sabe quais são as classes disponíveis para os passageiros dentro de uma aeronave? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog AirInsp e se você está aqui é porque assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você gosta desse assunto, se você se interessa por esse assunto, semanalmente eu estou disponibilizando vídeos aqui nesse canal, então não deixa de se inscrever para você não perder nenhum vídeo desse canal aqui. Já indo bem direto ao ponto aqui, existem 4 classes disponíveis para os passageiros. Não são todas as aeronaves e nem todas as companhias aéreas que disponibilizam, mas eu vou explicar aqui e você vai entender melhor até o final desse vídeo. E a primeira classe é a classe econômica, também conhecida como Economy Class, classe Coach, Standard, classe Padrão. Então, assim, são várias as nomenclaturas, mas normalmente ela é conhecida aqui no Brasil como classe econômica. E essa classe econômica, a característica dela é que ela é uma classe mais simples, é uma classe mais básica, que a sua poltrona ela não reclina muito, o espaço dela, né, de largura, ela é limitada, o espaço entre as pernas ela é limitado, mas nada que também influencie muito. Eu vou separar aqui essa explicação da classe econômica em 2 etapas. O primeiro, voo doméstico brasileiro nosso aqui. O que é voo doméstico? É voo que sai de um país e continua com origem e destino no mesmo país. No nosso caso aqui, o Brasil. No doméstico brasileiro, as companhias aéreas elas estão oferecendo alimentação, mas de forma paga. Então o passageiro ele pode optar por uma alimentação, por uma bebida, mas pagando ali para o comissário na hora efetiva ali do voo. Normalmente, nos voos domésticos, as companhias aéreas elas não estão oferecendo mais refeições. Algumas oferecem ainda algum tipo de snack, como barra de cereal, algum salgadinho e água ou refrigerante. Mas já algumas elas nem oferecem mais esse tipo de opção gratuitamente e sim o passageiro pode optar por pagar esse tipo de alimentação, esse tipo de comida. Os comissários eles já oferecem ali um cardápio com algumas opções de alimentação e se o passageiro optar ele pode pagar ali no momento. Já num voo internacional, um voo de longa duração, um voo internacional, as companhias aéreas elas oferecem a refeição gratuita. Gratuita sim, já está incluso dentro da tarifa que o passageiro pagou. O passageiro ele pode normalmente optar por 2 opções de refeições, normalmente é frango ou massa, frango ou carne, peixe ou massa. Então sempre, normalmente, são 2 tipos de opções e alguma bebida que a companhia oferece gratuitamente. Algumas companhias, elas oferecem também uma necessaire com escova de dente, com pasta de dente, mas não são todas, tá? Algumas oferecem até tampão de olhos e tampão de ouvidos, mas não são todas, aí depende da companhia aérea. E também outras oferecem o cobertor, outras não, mas assim, depende de cada companhia aérea, eu só estou aqui generalizando e falando o que pode ser que aconteça numa classe econômica de um voo internacional. As classes econômicas, já para efeito de reserva, normalmente elas são mais restritas. Depende da base tarifária, que eu já falei sobre isso, eu vou deixar um link aqui acima sobre bases tarifárias, mas elas normalmente são tarifas mais restritas, que no caso de uma mudança de data, de um reembolso, elas são classes mais restritas. E ela normalmente ela é caracterizada, a classe econômica, como uma classe Yankee. Então sempre que alguém falar uma classe Yankee, classe Y, ela é uma classe econômica. Mas existem várias outras classes também disponíveis, caracterizadas por outras letras do alfabeto, que também caracterizam como uma classe econômica e cada uma tem a sua restrição, conforme eu já falei. Então assim, eu vou deixar o link aqui abaixo sobre um artigo que eu escrevi, que vai deixar bem detalhado essas classes, então vai lá e se aprofunda. Já agora vamos falar sobre o segundo tipo de classe de viagem, que é a classe econômica premium, ou também conhecida como econômica conforto, econômica flexível. É uma classe que não são todas as companhias aéreas que oferecem, tem que ver a disponibilidade, tá? Sempre tudo que eu falo aqui é de forma muito geral, então cada companhia aérea ela tem a sua
a sua restrição, o seu tipo de aeronave, seu tipo de equipamento. Então, assim, não vamos generalizar, mas algumas oferecem esse tipo de assento conforto. E que normalmente, de novo, algumas oferecem algumas alimentações da classe executiva ou alguma alimentação superior à classe econômica, mas normalmente o que diferencia mesmo a classe conforto é o assento. O assento ele é um pouco mais confortável, com um pouco maior espaço para as pernas, ele reclina um pouquinho mais, ele é um pouco mais confortável que a classe econômica em linhas gerais. Algumas companhias oferecem comidas diferenciadas, outras não, então aí depende de cada companhia aérea, é só entrar em contato com cada companhia aérea para verificar quais são as diferenças entre a classe, mas em linhas gerais ela é um pouco melhor, ela está entre a classe econômica e a classe executiva. Ela é uma intermediária entre as duas. Normalmente, as classes de reserva dessas classes de viagem, elas são normalmente a classe A de Alfa, classe U de União, mas também existem algumas outras que eu deixei nesse artigo que você pode também se aprofundar. O terceiro tipo de classe de viagem é um outro patamar, que é a classe executiva, ou também conhecida como Business Class. E essa classe é totalmente diferente da classe conforto e da classe econômica. O assento é diferenciado, com bastante espaço para as pernas, inclusive, bastante espaço lateral. Normalmente, a grande maioria das companhias aéreas, o assento ele vira 180 graus. Então, o que significa? Vira uma cama. O passageiro ele vira praticamente uma cama ali para ele. O serviço de comida é totalmente diferenciado, com um cardápio, né? O passageiro ele tem um menu, um cardápio ali que ele pode escolher a sua refeição. E o serviço ele já começa em solo. O passageiro pisou no aeroporto, ele já vai ter uma fila diferenciada no check-in. Ele não precisa pegar aquela fila enorme com os passageiros da classe econômica. Ele já tem uma fila especial ali para ele. Depois do check-in, ele já pode ir direto para os lounges, para salas VIPs. Eu já escrevi um artigo completo sobre sala VIP e eu pretendo um dia gravar um vídeo sobre salas VIPs. Então é um lugar onde o passageiro pode ficar com mais conforto, com alimento, com poltronas confortáveis e tudo mais. Essa classe executiva, para a classe de reserva, ela é caracterizada pela classe C de Charlie ou a classe J de Juliet. Existem também outras classes, eu deixei nesse artigo, vai lá, se aprofunda, mas normalmente é a classe Charlie. Falou, tem uma reserva aqui em classe Charlie, você já sabe, em classe C de Charlie. Eu já gravei um vídeo sobre alfabeto fonético, que eu vou deixar o link aqui acima também, para você se aprofundar em alfabeto fonético. Às vezes eu fico falando o alfabeto fonético aqui e esqueço de me aprofundar. Normalmente, as classes executivas, elas não são tão restritas como as classes econômicas. O que isso significa? Se o passageiro quer mudar de data, ou se o passageiro solicita reembolso, normalmente elas são classes com os valores de penalidades menores ou até inexistentes, não existe penalidade. Então, assim, essas classes elas são mais caras que a classe econômica, claro, não só pelo serviço, mas também pela flexibilidade da tarifa. Então, as tarifas elas são menos restritas. O passageiro ele pode mudar de data sem pagamento de multa ou com pagamento de uma multa menor do que a classe econômica. Então, assim, além de todos esses benefícios, normalmente os benefícios também estão na reserva, né? Estão também nas regras da tarifa de cada bilhete em classe executiva. Em quarto, e não menos importante, por último, é a primeira classe, ou a mais famosa First Class. E a First Class é um outro patamar, é um outro padrão. E eu te explico por quê. É um padrão luxuoso, é um padrão de luxo. Algumas companhias possuem aquele novo A380, aquele Airbus A380. E a primeira classe desse voo, ela vira uma suíte. Então significa que durante a viagem o passageiro vai se sentir como se ele estivesse num hotel, com refeições diferenciadas e não só as refeições, como esse serviço de suíte também. Algumas companhias elas oferecem serviço de limousine para os seus passageiros. Então vai ter um motorista que vai pegar ele em casa ou no escritório e vai levar ele até o aeroporto. Algumas companhias também disponibilizam terminais diferenciados dentro dos aeroportos. Então assim, o passageiro ele não vai junto com
os passageiros comuns, né, ali eles não vão se misturar, ele vai para um terminal totalmente diferente, onde vai estar lá um motorista, onde vai estar lá todo um serviço diferenciado esperando por ele. A primeira classe ela é caracterizada pela classe de reserva F, classe Fox. E essa classe de reserva, normalmente, o passageiro pode fazer o que quiser, né? Reembolsar sem multa, mudar de data sem multa. Então, assim, o passageiro ele pode fazer o que ele bem entender ali, porque não tem restrição nenhuma. A primeira classe, o passageiro, ele é o passageiro que manda nesse caso. No final dos anos 2000, algumas companhias aéreas decidiram por não oferecer mais a primeira classe. E eu até te explico por quê. Esse serviço de primeira classe é um serviço muito diferenciado e muito caro, chegando a custar 2 ou até 3 vezes mais do que uma classe executiva. Classe executiva já não é uma tarifa barata, então assim, é muito mais caro e é para um público muito restrito. Então, algumas companhias, elas começaram elas tiraram a primeira classe e começaram a oferecer mais benefícios para a classe executiva e melhorar os assentos da classe executiva, e melhorar a experiência da classe executiva para oferecer como sua melhor classe. Não é incomum companhias aéreas não oferecerem mais primeira classe. Várias companhias aéreas não têm mais o serviço de primeira classe, exatamente por esse motivo, por ser um serviço de luxo e para abrir mais espaço ali na aeronave para que ele possa disponibilizar também mais assentos em classe executiva. Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui comigo. Não deixa de visitar esse artigo que eu escrevi, que lá você vai poder se aprofundar, vai ter todas as classes da classe econômica, primeira classe, vai ter maiores detalhes lá, vai lá e se aprofunda. Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui comigo até agora e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!